Para começar esse vídeo, eu quero que tu me responda a seguinte coisa. O que é mais difícil de fazer? Resolver lá os puzzles dos Resident Evil antigos ou deixar o like aqui, marcar a porcaria do sininho, se inscrever no canal? O que é mais difícil? E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje, então, é mais um vídeo da semana do Resident Evil e eu vou tentar fazer o seguinte. Vai aparecer menos a minha cara nesse vídeo e mais conteúdo dos jogos que eu quero mostrar aqui. Gostaria de avisar que este vídeo aqui não contém absolutamente nada de psicologia. Isso aqui é uma opinião de uma pessoa que joga bastante só, que é fã da saga. Vai ter um texto grande aqui na minha cara mostrando isso. Top 5 aí de Resident Evil favoritos. Os critérios foram baseados nos meus sentimentos, cara. Em quinto lugar, nós temos Resident Evil 5. Eu não sei pra quem jogou na época que lançou, mas o hype desse troço tava muito grande, cara. Porque quando saíram os primeiros trailers, a gente achava que o Chris ia estar sozinho lá e que ia ter uma quantidade gigante de inimigos. Ia ser uma versão do Resident Evil 4 com a mecânica nova, só que, cara, com terror e com coisas fodas acontecendo e não sei o que. E tinha uma mulher loira que aparecia nos primeiros trailers também, que a galera começou a fazer várias especulações que poderia ser a Sherry. Quem era aquela mulher mascarada que tinha aparecido no trailer? E meu Deus, o Wesker tá de volta. E aí foi passando o tempo, foram vindo mais trailers, né? A coisa começou a mudar um pouco. Veio uma personagem nova pra se jogar em co-op, né? Que foi a Sheva. Um pouco da trama foi revelado a mais também. Alguns personagens foram aparecendo. Eu lembro que tinha o Irving, tinha a Excella também. Uma nova empresa apareceu. Mas tinha uma conexão muito grande com os primeiros jogos também. Tem uma cena que eu lembro que o Chris, quando ele chega num lugar lá, eles começam a descobrir a origem da onde foi tirado as primeiras amostras do vírus, do T-vírus. Eles acharam aquelas flores lá, tinha até uns símbolos da Umbrella. Mas por que esse jogo é um dos meus favoritos, cara? Porque eu só fui entender a magnitude da história dele com o passar dos anos, né? Esse jogo pra mim é como se ele fosse um vinho, ele foi melhorando com o passar do tempo. Na época que ele saiu e eu joguei, eu não tinha gostado tanto, assim, tinha achado a história superficial, nada a ver, e não tinha gostado, assim, simplesmente, e depois rejogando algumas vezes eu vi que não, cara. Eles explicam uma série de coisas a respeito da origem da empresa, da Umbrella, e de onde é que eles tiraram, onde é que começou, por que na África. Eu acredito que eles melhoraram muito a jogabilidade também, a questão do inventário ser em tempo real, que foi uma coisa que eles pegaram do Resident Evil Outbreak, colocaram no 5, seu inventário pequeno também, essas coisas me agradaram muito como um todo. Eu gosto muito desse jogo, esse jogo vira e mexe, eu acabo jogando ele. Tinha uma coisa muito legal também que tava pra acontecer fazia horas já, desde Resident Evil Code Veronica, que era a porcaria do confronto do Chris contra o Wesker. Era uma coisa que tava todo mundo esperando acontecer de uma vez. Finalmente aconteceu nesse jogo, né? Pôde ver um embate muito legal entre eles ao longo do jogo inteiro. O Chris nunca desistindo de seguir com o objetivo dele de parar o Wesker e também evitar que uma catástrofe global acontecesse. Eu vejo também o Chris muito amadurecido nesse jogo. Ele não tá despreparado, com medo, que nem no primeiro. Ele não tá tão porra louca, que nem no Code Veronica, que ele vai pra cima do Wesker pra sair na mão com ele. Ele tá mais frio, mais calculista, mas ele tá muito focado no que ele quer fazer. Tem elementos clássicos dos jogos também, dos primeiros. Temos leakers lá, bem loucos. Nós temos finalmente a aparição do Spencer também, que é uma coisa que sempre se falou nesse desgraçado, ele nunca aparecia em nenhum dos outros jogos. Em quarto lugar, nós temos o Resident Evil Code Veronica. Esse jogo, galera do mal, quando lançou, aí eu já não sei porque eu era um jovem dinâmico na época, né? Mas eu lembro que pesquisando sobre, né, quando eu fui jogar ele pela primeira vez, deu toda uma treta. Ele era exclusivo do Dreamcast na época e ninguém tinha esse videogame, e era caro. Mas depois ele foi sendo portado, né, para outros videogames, para Play 2, depois eventualmente saiu uma versão para PlayStation 3 também. Por que ele está em quarto lugar? Porque ele tem uma profundidade de enredo. Eu valorizo muito a história nos jogos. Tem toda uma história ali de problemas que aquela família Ashford teve, né? Eu acho que é assim que diz, Ashford. Os irmãos tiveram durante a sua criação, que começou com o pai deles e tinha essa relação com a Umbrella também, que acabou ferrando a vida dele. Viveram em função disso. A própria Alexia, né? Ou Alexia. Se eu tivesse uma Alexia em casa agora, ela ia ligar sozinha. Acabou tendo que se congelar para o vírus poder seguir no organismo dela, né? O vírus T. Veronica. E tem toda a função também de ter o reencontro da Claire com o Chris, que é uma coisa que ela estava buscando por ele desde o Resident Evil 2 e não achava ele, porque ele já tinha saído da cidade. Esse jogo tem uma coisa muito especial que eu gosto bastante, que é a seguinte questão: eles pegaram coisas do Resident Evil 2, na minha visão, e do 1, e conseguiram colocar de uma maneira expandida nele. No 1 a gente tinha uma questão de espaços mais fechados, né, por ser na mansão e ser, enfim, corredores, salas. No 2 eles expandiram um pouco isso por se passar na cidade, né, em Raccoon City. Eles conseguiram colocar
colocar isso no Code Verônica porque tem espaços muito legais, tanto fechados quanto abertos, por ser uma ilha. E a maneira que os personagens são apresentados também é uma coisa que eu gostei demais, assim, cara. Tanto o Steve quanto os próprios irmãos Ashford lá, porque eles vão aparecendo quando eles têm que aparecer. Nada fica forçado, na minha opinião. O primeiro encontro com o Alfred é muito sensacional, porque tá fazendo as tuas coisas lá, carregando os itens, desesperado, daqui a pouco tu passa por um lugar e dá um tiro no chão do nada. O jogador até se espanta com isso, porque ele não esperava que uma coisa desse tipo fosse acontecer. Toda a questão também de ter um transtorno ali do próprio irmão, de vez em quando personificar a irmã, por eles serem gêmeos, não dá pra perceber direito. Muito legal a história. E uma coisa que eu achei sensacional também, desde a época que eu joguei quanto agora, é a virada de roteiro que acontece no meio do jogo. No meio do jogo tem uma questão que tu acha que, enfim, tu vai continuar jogando com a Claire e tu passa a não jogar com a Claire. Aparece o Chris na história. O Chris aparece na história e o Wesker aparece na história também. Então isso enriquece o enredo assim de uma maneira que tu não... É bom surpreender o jogador, né? A pessoa que tá consumindo aquilo ali, às vezes, com uma virada de roteiro dessa. Um outro ponto muito forte desse game também é o leve trás de itens eles colocarem em outro nível, cara. Eu lembro que tinha uma questão que se tu não levasse o extintor, quando tu muda de local, né? Tu muda de ilha, tu não conseguia avançar no jogo. Em terceiro lugar, nós temos um jogo que muita gente não conhece, chama Resident Evil Outbreak. Nós temos a versão 1 e a versão 2 dele. Esse jogo, quando saiu, eu também era um jovem dinâmico, mas a gente estuda a história das coisas, eu achei muito legal a proposta dele. Eles pegaram toda aquela vibe que tinha de tipo, bom, protagonistas são o Leon, a Claire, o Chris, a Jill e mais um que outro ali. E eles mudaram isso. Não, os protagonistas desta vez serão os moradores de Raccoon City. O que eles fizeram para sobreviver? Como é que foi quando deu ruim? Quando o vírus de fato espalhou? Trazendo também mais informações sobre como é que a infecção se espalhou pela cidade. Tá jogando com pessoas que realmente são pessoas normais, elas não são os personagens que a gente já conhece. Nós tínhamos, eu lembro, tinha um policial que também era do RPD, mas nós tínhamos uma garçonete, nós tínhamos fotógrafo, nós tínhamos um personagem que, se não me engano, o nome dele era Jim, e ele era um zelador. Então eles pegaram e expandiram a cidade de uma maneira de explorar cenários, tanto alguns que a gente já conhecia, mas outros que nós só tínhamos visto no fundo ou que não conhecíamos, e demais da jogabilidade também. O inventário nesse jogo, ele é em tempo real, ele tem 4 espaços só para, tirando a Yoko, se eu não me engano, que tem uma mochila, que aí o inventário dela é maior. O que eu vou carregar aqui? Se eu tenho 2 ou 3 chaves para carregar, como é que eu vou fazer? Uma das grandes sacadas que tinha nesse jogo também, na época que lançou para o PlayStation 2, era o modo online dele. Tu tinha que encontrar outros jogadores para jogar contigo, tu podia jogar com os bots, mas eu não recomendo fazer isso. Tu tinha que distribuir os itens entre todo mundo. Tu não poderia carregar todas as armas e todas as chaves. Teria que ser jogado no modo cooperativo isso, porque é pouquíssimo espaço que tem. Então uma grande sacada que eles tiveram, que tem a ver com o enredo do jogo, e é por isso que eu acho que faz muito sentido, os cidadãos da cidade vão ter que se ajudar para sobreviver, literalmente. Isso está na jogabilidade também. Tem algumas coisas a respeito da canonicidade destes jogos, né, que é discutida aí até hoje, mas eu gosto demais, gostei de jogar muitas vezes isso. Uma porcaria que a Capcom não pegue e relance esses jogos, né, numa versão HD remaster, alguma coisa assim. Em segundo lugar, nós temos o queridíssimo Resident Evil Zero. Por que está em segundo lugar isso, Gabriel? Esse jogo, pessoal, tem um impacto muito grande emocional em mim, porque desde que eu descobri a existência dele, eu queria muito jogar ele. Eu gosto muito dessa vibe de histórias de origens de coisas, de onde é que as coisas vieram, de trazer uma explicação, né, maior, como é que certas coisas começaram. Tem pouquíssimas coisas na mídia, de cultura no geral, que fazem histórias de origem e de início que são super bem feitas. Eu preciso jogar isso daí. E só tinha pro GameCube na época. GameCube, né? O correto seria falar GameCube, mas que se dane, GameCube. E eu não tinha um GameCube, eu tinha um PlayStation 2. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar o dinheiro do trabalho que eu tinha e comecei a ver o que eu podia vender que eu já não usava mais das minhas coisas. Então eu fui juntando, e a primeira compra que eu fiz na minha vida no Mercado Livre foi um GameCube para poder jogar Resident Evil 0 e Remake, mas principalmente o 0. Ele explica simplesmente como é que começou tudo da infecção na cidade antes mesmo da infecção da mansão. De onde é que veio isso daí?
quem era o fundador lá da porcaria do negócio da Umbrella. Na época eu achava que tinha um gráfico lindíssimo esse jogo, ainda acho, até hoje inclusive, tive a oportunidade de rejogar ele no PlayStation. A ideia simplesmente de dar uma explicação, mostrar a parceria que o Wesker tinha com o William Birkin lá também, eu achava isso tudo muito interessante, tipo, eu preciso jogar isso para entender de onde é que veio. A história de o que aconteceu com o time Bravo também era uma coisa que todo mundo queria saber, desde a época que saiu o primeiro Resident Evil, né? Como é que essas pessoas vieram parar na mansão aqui, gente? O que aconteceu com eles? Onde é que eles estavam, né? O que houve com o time? Por que só a Rebecca tá aqui? E aí, eles inovaram pra um caralho quando fizeram a questão do cooperativo na hora, ali, em tempo real. Podia jogar com 2 personagens ao mesmo tempo e trocar entre eles a hora que tu quisesse. Era sensacional, porque eu não me recordo de ter nada desse tipo dentro da saga do Resident Evil na época que lançou esse game. Tinha uma questão muito legal também que eles inovaram, que foi a de poder colocar itens no chão. Tu não precisava ir até um baú para colocar um item. Isso muda muito num jogo que tu tem um inventário pequeno. A jogabilidade eu achava maravilhosa, super fluida. Gostava muito da distribuição dos itens, dos cenários também. A primeira parte do jogo se passa num trem que depois fica em movimento e tipo, meu Deus do céu, sabe? Isso é muito legal, existe um motivo pro trem estar ali. Era um transporte que levava o pessoal da Umbrella para trabalhar, então tem motivo pro trem estar ali, ele não tá só gratuito, sabe? Uma coisa que aconteceu muito no Resident Evil 6 foi ter coisas gratuitas sem explicação. Foi explicado também como que a Rebecca estava naquele estado emocional do Resident Evil Remake, do primeiro, né? Porque ela passou por todas essas coisas no dia anterior. Ela não teve tempo para descansar. Vocês imaginam como é que ela ficaria? Como é que tu ficaria, né? Depois de passar por tudo que passou, todas aquelas coisas e chegar numa mansão e a coisa tá pior ainda. Eu considero também o Resident Evil Zero um dos que tem a maior, assim, distribuição de dificuldade, de fluidez de gameplay dentre esses, a mecânica clássica, né? Eu acho ele super na medida, cara. Não sei se daqui a pouco a parte emocional falando mais alto, mas eu sinto isso toda vez que eu jogo. Existe uma dinâmica entre os personagens da Rebecca e do Billy também que eu acho muito boa, cara. E eles têm essa cumplicidade um com o outro, eles se preocupam um com o outro e isso é construído durante o jogo, porque eles não se conheciam antes, eles se conheceram em função dos problemas que estavam rolando ali. Em primeiríssimo lugar, nós temos o Super Blaster Master querido e adorado Resident Evil 2. Sim, eu coloquei tanto ele quanto o seu remake ali em primeiro lugar, porque embora sejam jogos diferentes, na verdade um é uma releitura do outro. Esse jogo revolucionou tanto, mas tanto, não só a própria saga em si, né, por ser o segundo jogo e trazer muita coisa nova, mas também a maneira em si de jogos desse tipo, né, com jogabilidade tanque chamada e câmera parada. Como era feito isso daí, né, antes? Ele pegou tudo que tinha do primeiro e melhorou e expandiu. Agora a história já não era mais num local fechado, era um local aberto, né? Em que, enfim, embora tenha boa parte que se passa no laboratório e na delegacia, são lugares mais amplos e são lugares que tem segredos também, não se sabe direito o que está acontecendo. Agora tu controla as pessoas na cidade, depois que o vírus saiu da mansão. Os personagens são maravilhosos, eles conseguiram criar personagens que são tão relevantes que são usados até hoje em outros jogos. As pessoas amam eles. O Leon, a Claire, a própria Sherry, né, que voltou a aparecer no Resident Evil 6. Eles têm uma carisma muito interessante, todos esses personagens, que faz com que o jogador se identifique com eles, né? O policial novato, que não sabe direito o que está acontecendo, a irmã que está procurando o irmão, que está preocupada com ele. O enredo em si, ele é mais aprofundado, na minha opinião, do que o primeiro jogo, né? Ele traz mais profundidade sobre quem era aquela empresa, né? A corporação que estava por trás das coisas do primeiro, que a gente não sabia direito quem era. E revela que, na verdade, a cidade também estava envolvida na corporação. O prefeito, o chefe de polícia, né, o Brian Irons, lá, se eu não me engano é esse o nome dele, estavam envolvidos também em ajudar a financiar esses testes que a empresa estava fazendo, que a Umbrella estava fazendo. A Umbrella estava utilizando a cidade como uma cobaia gigante, tanto que tinha um laboratório, né, da Umbrella embaixo da delegacia. Então isso mostra o tamanho, a dimensão que essa empresa tinha para o enredo da saga e também o impacto negativo que isso causou, né, para a cidade como um todo e para as pessoas que moravam lá. Tem diversos momentos icônicos na história do Resident Evil 2. Lembro da cena quando o Licker arrebenta a sala de interrogatório. A primeira vez que aparece o Mr. X, né, o Sr. X, o Mr. X, não sei como é que vocês chamam ele. A própria relação de desconfiança e confiança do Leon e da Ada Wong é a primeira vez que é introduzido na saga um elemento de um personagem que vai te perseguir ao longo da jogabilidade inteira. Isso ficou muito forte no Resident Evil 3,
Mas no Resident Evil 2 é a primeira vez que nós vemos isso aí acontecendo. Nós temos também uma coisa muito legal, que é um boss que vai evoluindo, que é o William Birkin. Cada vez que a gente encontra ele tá numa forma diferente. Mostra a capacidade volátil que o vírus, né, o G-Vírus, que é um vírus diferente do jogo anterior, tinha em relação ao vírus do primeiro game. Reencontrar o boss mais forte fazia com que tu tivesse que mudar as tuas estratégias de jogo para poder vencer ele. Então nós tivemos vários elementos muito bacanas conectando toda essa história. Começa nas ruas e aí vai para a delegacia, e depois tem o laboratório, e aí tem os esgotos. E os personagens também se encontram por acaso, né? Estavam chegando ali, deram um acaso de se encontrar antes da situação toda piorar. Traz uma vibe, na minha visão, de filmes de terror bons, né? Que começam ao acaso e não é aquela coisa manjada do pessoal que vai pro acampamento e aí o Jason aparece e esfaqueia todo mundo. Coisa muito bacana que esse jogo trouxe também foi a questão de ter duas campanhas. Pra tu jogar ele inteiro e saber toda a história, tu teria que jogar os 2 CDs. E no Resident Evil Remake do 2 é a mesma coisa. Com quem tu joga primeiro, vai completar jogando a segunda campanha. Isso é muito legal, porque dá um fator replay pro jogo muito importante. Tu quer saber o que aconteceu com o outro personagem. Onde é que veio a Sherry se tu joga com o Leon primeiro? Quem é essa mulher que o Leon tá tentando ajudar? O que tá acontecendo? Eu vejo muito essa temática do Resident Evil 2 como uma expansão super bem feita e pensada em relação ao primeiro. Inclusive, teve toda aquela polêmica, né, durante boa parte do desenvolvimento do Resident Evil 2, ele ia ser de um outro jeito. E ele foi cancelado quando ele tinha mais, se eu não me engano, 70% dele pronto. E eles refizeram o jogo do zero. Então, para vocês verem o quanto eles estavam realmente pensando em como fazer uma continuação realmente diferente da primeira, mas que acrescentasse coisas para a história. Em relação ao remake, eu sei que tem algumas pessoas que não curtiram tanto, que acharam que o original continuou melhor. Eu tenho uma opinião muito dividida quanto a isso, porque eu gostei muito de jogar essa releitura, né, do que foi o Resident Evil 2. Eu senti que eles conseguiram fazer uma mescla interessante entre a nova jogabilidade e um pouco do terror clássico. Não considero um jogo de terror, não me parece ser, não fico com a sensação do medo, essas coisas todas não me aparecem, mas é interessantíssimo de jogar, ele é super fluido. Não ter loads entre as salas é uma coisa que eu havia falado no vídeo de ontem, dá um dinamismo diferente pro jogo. Não tem load, as portas abrem e fecham o tempo inteiro. Um dos momentos mais emocionantes pra mim de jogar o remake foi a primeira vez que o Mr. X apareceu. Quando apareceu o Mr. X, e eu tava sem munição, né, no momento que ele apareceu, não tinha como combater ele ali. Então eu peguei e pensei, vou voltar para o hall, né, da RPD, que ele não vai me seguir até lá. Quando vê, ele abriu a porta e entrou no hall e começou a andar. Eu atrás do Leon. E aí eu tive que me virar pra lidar com ele. Isso foi muito emocionante pra mim, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Ele perseguia a gente no Resident Evil 2 clássico em determinados locais. De vez em quando ele aparecia de surpresa também, mas tinha locais que ele não entrava. E agora no remake ele só não entra nas salas seguras, né, que é onde tu salva o jogo. Resident Evil 2, na minha visão de jogador, ele conseguiu construir a estrutura do que viria a ser os próximos jogos, dando a dimensão do tamanho que a Umbrella tinha, o que eles queriam fazer, trazendo novos personagens muito interessantes. Eles conseguiram também introduzir inimigos novos que não tinham no primeiro game e que foram super bem recebidos e são muito queridos, né, até hoje. Em termos de jogabilidade, o original me pareceu ficar menos duro do que o primeiro game, né, que o Resident Evil 1, e o remake basicamente pegou a jogabilidade do Resident Evil 4, né, que foi sendo aprimorado com os outros novos que vieram, deu uma melhorada considerável, né, ele é um jogo super fluido, ele é um jogo super responsivo também. Tem alguns detalhes que eles adicionaram que eu acho que fazem a experiência do remake ficar muito mais interessante também, que é, por exemplo, o jeito que os zumbis tomam os tiros, que é uma coisa que dependendo de onde tu atire, ele vai ter um recebimento de bala, né, vai ter o ricochete ali, específico do local que tu tá atirando. Então é isso, eu acredito que eu tenha montado essa lista com um misto de o que eu sinto a respeito dos jogos e também pensando um pouquinho mais racionalmente. Espero que esse vídeo tenha sido legal para quem for assistir também. Amanhã tem mais.